Ô Luiz, deixa eu dar um testemunho pra Aqui ele. é telespectador, ouvinte é no rádio. Não, gente. Eu gosto de brincar com a Vanessa. Fica à vontade, amiga, vai, fala. Ô Luiz, telespectador, deixa eu dar um testemunho para ele, porque assim, na verdade nós estamos aqui e tudo isso começou quando eu comecei a ter dificuldades no meu casamento, porque meu marido, depois que nós casamos, com 36 anos, ele foi diagnosticado com TDAH. Então, tem solução para o Luiz. Se ele, né, ele está dizendo que, não sei se é ele, isso aí, assim, não tem idade. É lógico que você faz o diagnóstico de uma criança, vai ser melhor, por quê? Porque ela vai começar a ter um comportamento modulado, vai ter menos transtornos. Mas quando eu casei, logo eu comecei a perceber situações do comportamento do meu marido, falei, gente, isso só pode ser TDAH. E aí ele foi no médico e hoje, assim, nossa, ele melhorou demais, mas muito mesmo, porque ele esquecia as coisas, perdia, às vezes começava algumas coisas e não terminava, e isso trazia um transtorno na vida dele, ele ficava muito triste. A ênfase dele é mais no déficit de atenção? Déficit de atenção, e assim, mas ele melhorou, mas muito, eu digo assim, uns 90% com medicação, com terapia, sabe? Então, assim, vale a pena a pessoa investigar e tratar. Podia falar pra gente, por exemplo, a função da pedagoga no déficit, da psicóloga e dos pais. Qual que é a função? Como que o pai deve trabalhar? Às vezes um pai está assistindo e meu filho é assim, como que eu devo agir, o que eu não devo fazer ou fazer? E também as outras funções também que eu acho que é interessante. Antes de você falar, vale a pena também, porque você deu muito o método para checagem na sala de aula. De repente as mães poderiam falar o que elas veem dentro de casa, ouviam dentro de casa, que despertou essa atenção para um possível diagnóstico que depois se confirmou com TDAH, né? Sim. E aí a função desses profissionais no tratamento. Sim. No meu caso, né, no caso do Felipe, meu filho, ele sempre foi uma criança mais desatenta, uma criança mais avoada mesmo, mas até então, muitas pessoas são assim. Então a gente não desperta num primeiro momento que pode ser um TDAH. É que tem pessoas que naturalmente são mais desligadas mesmo. Mas emocionalmente dentro de casa ele era uma criança normal ou tinha algum desequilíbrio emocional? Pastor Jean, a pessoa com TDAH, no caso do meu filho, né, que era um déficit de atenção, ele tem uma propensão a ser aquela pessoa mais melancólica, ser aquela pessoa mais sensível. É uma propensão a isso. Isso quem tem a ênfase no déficit de atenção. Exatamente. Porque o hiperativo vai ser outra coisa, né? Exatamente. Varia, né? Os sintomas variam de pessoa para pessoa, né? Também tem muito a ver com o ambiente, né, que ele vive em casa. São várias questões, né? Não é, a gente não pode dizer uma questão X e Y, são vários fatores envolvidos. Então, eu notava o Felipe assim. Na escola ele tinha assim um pouco mais de dificuldade, né, para render, para fazer as atividades, mas até então eu não recebia, né, da escola nenhuma reclamação nesse sentido, né, não tinha nenhum retorno da escola nesse sentido. Até que, quando eu resolvi mudá-lo de uma escola para outra, né, em que ele começou a ser mais exigido, né, na escola, aí sim, realçou mais. Exatamente, os sintomas começaram a realçar, porque ele passou a ter muito mais dificuldade. E coincidiu que nesse tempo também eu parei de atuar por um problema pessoal, parei de atuar, estava em casa e pude observar mais de perto. Isso é um sofrimento quando não descobre na criança, porque você começa a cobrar dele uma coisa que ele não dá conta, né? Carol, aí, desculpa. É hiperativo, interrompe os outros. Essa é outra característica hiperativo. Não espera a pessoa terminar. Mas o bom é que a gente está na sala da nossa casa, a gente tem a liberdade de poder falar com o outro. Fica à vontade. Já estamos fazendo o diagnóstico aqui, deu para perceber, né? Aí, Carol, eu colocava ele, né, para estudar, para fazer os para-casas e começava a perceber uma dificuldade muito grande, que ia além de uma vontade. Era mais do que uma vontade. E aí a luzinha começou a acender, né? A luzinha vermelha, o sinal vermelho começou a acender. E eu comecei a questionar, até quanto está sendo preguiça, má vontade, desânimo ou um problema maior? Mas você se abriu para isso. Exatamente. Tem pais também que não aceitam, né? Verdade. Né? O primeiro passo é isso, você reconhecer, existe um problema. Bom, agora vamos descobrir o que fazer para solucionar esse problema, né? O primeiro passo é esse. Bom, estou vendo uma dificuldade, existe uma dificuldade. Agora, o que a gente pode fazer para minimizar ou para melhorar ou solucionar essa dificuldade? Aí entra os profissionais que a Carol perguntou. Agora, aí
eu conheci, né, a Vanessa pelo rádio, a procurei, levei o Felipe, ele está ainda em processo de avaliação. A senhora ouviu a Carol pelo rádio? Desculpa, a Vanessa pelo rádio? Lá conosco? Foi. Que legal. Então já valeu, tá vendo? Tá vendo? Valeu a pena você ter vindo. Eu tenho recebido muitos Que clientes. legal. Olha só, gente, eu sempre falo, sabe, só um minutinho, tá, Sara? Claro. A gente, quando vai fazer as coisas pro Senhor, faz de todo o coração, como que Deus te dá, assim, 100 vezes mais. Quando a gente foi pra rádio, eu fiz assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir falar? Pastor Jean, essa semana, eu recebi 4 famílias lá no consultório, ouvinte da rádio. Que legal, glória a Deus. Deus tem abençoado. Eu vim assim, sabe, cara, o coração todo aberto, deixa eu dar um tempinho meu para Jesus. Então, eu dei esse tempo e o Senhor tem retribuído de forma maravilhosa, tanto para abençoar as pessoas como financeiramente. Glória então, a Deus. Deus, ele realmente abençoa a gente. Vocês vão falar cada uma aí sobre a função, né, que eu perguntei, da pedagoga, a função dos pais, mas a gente está aqui com a Jussara Batista de Ipatinga e vai falar por telefone ao vivo agora. Ela tem pergunta para fazer e eu tenho certeza que vai edificar a vida dela e a nossa. Jussara? Oi. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, querida? Tudo Você tem pergunta aí sobre esse tema? Tenho, sim. Eu tenho um filho, né, diagnosticado com TDAH, e nos laudos dele a médica coloca o seguinte: hiperatividade, mais déficit de atenção, mais impulsividade, mais baixo limiar à frustração. O que eu queria saber da doutora Vanessa? Esses diagnósticos todos a gente chama de TDAH, ou cada um deles é um problema a ser tratado de maneira diferente? Você entendeu o caso? Entendi, entendi. E explica pra gente de novo, fala de novo, o déficit de atenção, ela falou uns 4 itens. Não, a Jussara falou assim, que o filho dela foi diagnosticado com TDAH e o médico disse que ele tem o déficit de atenção e ele é hiperativo. Foi legal ter falado, porque quando eu respondi, eu falei que o TDAH tem pessoas que têm ênfase no déficit de atenção e tem pessoas que têm o ênfase na hiperatividade. Agora, o filho dela foi premiado, ele tem os dois. É isso mesmo, Jussara? Os dois. Isso, Entendemos certinho. Isso. De transtornos, né? E ele trabalha, ele tem acompanhamento, né? Com vários profissionais, ele tem acompanhamento com uma TO, com uma psicopedagoga. Isso. E assim, eu tenho trabalhado isso assim com vários profissionais, mas eu fico com essa dúvida. Qual que é a idade dele, Jussara? Ele tem 11 anos agora, ele fez agora. Então, a sua dúvida é exatamente qual é? Ele já está sendo acompanhado. Isso. Se isso tudo é um transtorno só de TDAH ou se são transtornos diferentes. Né? Como ela disse, se ele é um TDAH com ênfase em cada um desses transtornos. Em déficit de atenção e hiperatividade. Mais impulsividade e baixo limiar à frustração. Impulsividade, o último eu não entendi. Baixo limiar à frustração. Baixo limiar à frustração. Esse eu nunca ouvi, não. Bom, nós vamos responder, vamos liberar a sua ligação. A Vanessa vai te responder aqui agora. Obrigado pela sua participação. Deixa só eu fazer mais uma perguntinha, pastor, para concluir. Sim. Eu percebo que a hiperatividade ao longo dos anos, ele, né, esses anos todos, desde que foi para a escola, ele faz o tratamento, faz uso de medicação e tem acompanhamento profissional. Eu percebo que a hiperatividade ao longo dos anos, ela parece diminuir, mas o déficit de atenção e a impulsividade vem aumentando. Isso é normal? Acontece mesmo? A Maria Miss tem um exemplo, né, que o filho dela tem o TDAH, ela vai poder compartilhar um pouquinho também, porque hoje ele está com 21 anos de idade. Então a gente vai responder sua pergunta também essa segunda. Obrigado, Deus te abençoe. Muito obrigado, amém. Um abraço para todo mundo em Ipatinga aí. Lembrando que nós estamos entrando em canal aberto em Ipatinga e região, ali no Vale do Aço, né? Graças a Deus. Presente do Senhor para as nossas vidas. Amém. Para nós também. Obrigado. Bom, Deus abençoe. Deus abençoe, querida. Entendeu a última pergunta? Entendi. Depois você contribui também, Maria Miss. Começa na primeira pergunta. Vamos. Primeiro ela perguntou, ela disse o seguinte, que o filho tem TDAH e que os médicos diagnosticaram como déficit de atenção e hiperatividade. Tem pessoas que têm os dois. Casos combinados. Casos combinados. Aí vamos responder junto para ela para ajudar, né? E ela falou assim, que o filho é muito impulsivo. Isso. Mas lá, o hiperativo, ele é muito impulsivo. Faz parte. Ele é. Então a impulsividade é uma característica do hiperativo, não é um outro Que o transtorno. baixo limiar, a frustração, é uma característica também, não é um outro. O que seria esse baixo limiar à frustração?
Bom, vamos imaginar que o menino está fazendo uma tarefa, realizando uma tarefa. Ele tem uma dificuldade de concentração, ele tem uma dificuldade de memória, ele tem uma dificuldade em realizar aquela tarefa. Quando ele vê que ele não está dando conta de resolver, larga para lá, abandona a outra tarefa. coisa, por exemplo, amanhã nós vamos viajar para o sítio. A pessoa com TDAH fica, mamãe, tá chegando o horário? Tá chegando? Ele é muito ansioso. Aí, quanto tempo eu tenho que dormir? Quantas noites que eu vou dormir para dar amanhã? Uma, então já vou dormir, acordei, já chegou a hora? É assim. Aí, quando chega no outro dia, vamos supor que estragou alguma coisa no carro, aí não dá mais para ir. A pessoa que tem esse transtorno, ela não suporta, ela fica desesperada. Frustrada. Muito, mas é fora do normal. Por isso que é um transtorno. Não é assim, não, então amanhã a gente vai, mas eu queria ir. Fica muito nervoso, fica fora, é uma situação fora do normal. Então quer dizer que a Jussara, a impulsividade e baixo limiar, a frustração, são características do TDAH, então não é um outro transtorno. E, no caso, a Maria Miss poderia contribuir falando a respeito do desaparecimento, né, dessas características ao longo dos anos. O que a gente vem percebendo é uma questão assim, ele vai crescendo, né, e vai tendo assim, uma responsabilidade. Eu acho que aí ele começa a encarar as coisas de uma outra forma também, vendo a necessidade de cumprir aquela tarefa para não ser taxado mais com aquele problema. Eu vejo assim um esforço em melhorar, aquela baixa autoestima vão mudando. E uma coisa muito importante é a gente falar com a criança como ela é boa, né? Ela tem capacidade de valorizar cada ponto dela. E assim, hoje, por exemplo, né, eu vejo o Pedro está trabalhando, ele teve um outro trabalho, e como assim, a responsabilidade, eles são muito responsáveis, com questão de horário. Nossa, ele não precisa estar preocupado com o horário. Mas isso foi modulado, Maria Miss. Foi aos poucos ele foi... Então, assim, com esse acompanhamento, né? Porque eu ficava fora de casa o dia inteiro. Então, assim, às vezes era difícil perceber aquilo, né? Quanto mais cedo descobre, melhor cria-se o hábito. Melhor, muito melhor. E hoje, assim, ele é bênção na nossa vida. Amém.